Bom dia, meu nome é Gustavo e essa é a nossa aula introdutória do software de modelagem 3D Solid Edge. Bom, para começar, a gente vai clicar no ícone Nova Peça para poder iniciar a modelagem da nossa peça. Ao clicar, a gente vai ser recebido nessa janela em que a gente vai ter que fazer uma pequena configuração. A gente vai em Ferramentas e vai selecionar a opção Ordenado no canto superior esquerdo da tela. Ao selecionar, a gente volta para o início e aqui a gente pode começar a nossa modelagem. A gente vai selecionar o rascunho e vai então aparecer as 3 vistas do desenho técnico. A gente pode selecionar qualquer uma delas, mas no nosso desenho hoje a gente vai selecionar a vista superior, essa que está horizontal ao eixo principal. Selecionando ela, a gente vai começar a esboçar a nossa peça de referência. A gente pode fazer isso de vários jeitos, sendo, por exemplo, com a linha que a gente vai usar, ou pelo retângulo pelo centro, uma outra função do programa. Então a gente pode tentar fazer aqui com as linhas, fazendo uma linha de 90, uma linha de 50, uma outra linha de 90 e a última para fechar o nosso retângulo. Ou fazer de uma maneira bem mais simples, utilizando o retângulo pelo centro. A gente vai selecionar, clicar em algum ponto e estender este retângulo. Ali a gente vai digitar 50, 90 e muito mais rápido já foi definido o nosso retângulo. Agora a gente vai ter que prender esse nosso retângulo na origem. Para isso a gente vai construir uma linha de construção. Para fazer isso a gente vai pegar uma linha comum, vai colocar ela na diagonal do nosso retângulo e por enquanto ela ainda não é uma linha de construção, mas a gente vai selecionar o ícone de construção que vai transformar essa linha em uma linha de construção. A gente vai clicar na linha que a gente quer transformar e ela vai ficar desta maneira, uma linha grande seguida por 2 linhas menores, que é a indicação de uma linha de construção. Logo após, a gente vai começar a cotar o nosso desenho. Nisso, a gente vai selecionar a linha que a gente quer cotar, arrastar um pouco para cima e nisso a nossa cota está posicionada. Nisso, a gente vai ter que prender esse desenho na origem. Para isso, a gente vai usar uma nova função. A função vai ser a função conectar. A gente vai selecionar ela, selecionar o ponto médio dessa nossa linha de construção e selecionar a origem, que vai ser o meio desse grande mais, dessa cruz no centro do nosso desenho, no centro da nossa tela. Quando ele estiver preso, ele vai ficar em preto e nisso a gente já pode fechar essa aba. A gente vai clicar em concluir, em cancelar e nisso a gente já tem o nosso rascunho pronto e a gente pode passar para a próxima etapa. A próxima etapa vai ser utilizar o recurso extrudar. Extrudar que vai ser responsável por transformar esse nosso desenho em 2D em um objeto 3D. A gente vai conferir aqui se vai estar em selecionar do rascunho, porque normalmente ele vai estar em plano coincidente. Então a gente vai colocar em selecionar do rascunho, selecionar o nosso rascunho e apertando o botão verde com um Vzinho para poder confirmar a seleção do nosso rascunho.
Nisso, a gente vai definir qual vai ser o tamanho da nossa extrusão, qual vai ser a altura dessa nossa peça. No caso, dessa nossa peça vai ser uma altura de 20. A gente conclui dando um clique e pode clicar em concluir e clicar novamente para cancelar, para poder fechar essa aba de extrusão. Nisso, a gente vai fazer o rascunho do furo quadrado que a gente vai fazer. Nisso, a gente vai selecionar a face superior da peça e vai começar a desenhar este rascunho. A gente vai usar a mesma função de retângulo pelo centro para poder fazer esse quadrado. Só que dessa vez a gente vai colocar ele como 30 por 30. Vamos cotar para que suas dimensões não se deformem quando a gente mover ele pelo espaço. E já vamos prender ele na posição que ele deve ficar. Colocando uma cota de 10 e outra cota de 10 para prender ele no lugar certo. Antes de concluir, a gente pode colocar uma outra linha de construção no centro deste quadrado. Para quê? Para quando a gente for realizar os furos, já que um desses furos vai ser posicionado bem no centro deste furo quadrado. A gente coloca novamente uma linha de construção e aí a gente pode finalizar o nosso rascunho. Clique em concluir, em cancelar e nosso rascunho está finalizado. Nisso, podemos utilizar novamente a função de extrudar para poder realizar um recorte dessa região. A gente vai selecionar o rascunho, clicar no botão verde e selecionar qual o tamanho da extrusão que a gente vai fazer. No caso, vai ser um tamanho de 15. Só que, dessa maneira, ele vai estar mostrando uma adição, mas a gente vai retirar material. Então a gente vai colocar para baixo e vai mostrar este furo. Um clique e o furo está realizado. Nisso a gente pode concluir, cancelar e passar para a próxima etapa, a etapa dos furos, selecionando a função furo. Nessa função, a gente vai selecionar um plano onde a gente vai colocar os furos, no caso, o plano superior. E aqui, a gente vai posicionar os furos na nossa peça. A gente vai usar aquela linha de construção para poder posicionar o primeiro furo no centro do quadrado. E o segundo furo vai ser seguindo um dos planos. A gente não vai colocar ele num lugar específico porque vai posicionar ele com uma cota depois. Clicando nesse papelzinho, vai abrir uma nova aba. A aba que vai nos mostrar todas as configurações dos furos. Como o nosso furo é um furo passante, um furo simples, vamos modificar somente o tamanho dele. Clicando em tamanho, vão aparecer diversas opções de tamanho para esse nosso furo, mas a gente vai selecionar o tamanho de 20. Clicando em OK, eles vão ser atualizados e agora eles têm o tamanho de 20. Agora a gente tem que colocar uma cota para prender esse nosso círculo no lugar certo. Um dos nossos já está em preto, então ele já está posicionado, mas o outro ainda necessita de ser colocado no lugar. Adicionada a cota, a gente coloca a distância e, enfim, ele está em preto.
o que quer dizer que ele já está preso à sua posição. A gente pode fechar o rascunho, os furos vão ser atualizados e, por fim, a gente clica em concluir, em cancelar e nossa peça está finalizada, conforme o desenho que a gente seguiu desde o início.